Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Eu sou André Gomide, esse é o programa Diálogos, com entrevistas semanais sobre o tema. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ajude a gente a divulgar para que chegue até os prefeitos e assim a gente possa transformar as cidades brasileiras nesse século XXI. Olá, queridos amigos e amigas do Instituto e da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Hoje é quinta-feira, dia 30, 20 horas e 30 minutos. Mais um programa Diálogos com Beto Pérez, Carlos Frez, André Gomide. E hoje com um convidado mais que especial, nosso querido amigo Evandro Millet, um dos autores do nosso livro. O Evandro é consultor de inovação, tem um programa na rádio CBN Vitória também sobre inovação, e é colunista do jornal A Gazeta, falando aí de uma maneira mais livre sobre o tema da inovação, ajudando muitos empresários lá do Espírito Santo a entender, a compreender um pouco o que é o blockchain, o que é a inteligência artificial, o que é a internet das coisas. O capítulo dele foi sobre a internet das coisas, muito bacana. Eu vou então passar para ele dar aí o boa noite, e depois vamos começar a nossa rodada aí de perguntas. Boa noite, Evandro, seja bem-vindo, obrigado. Boa noite a vocês, bom dia, André, Carlos, Roberto. Legal, vamos conversar um pouco, né? O livro ficou muito bom, né? Isso aí ficou muito interessante, não só pelo conteúdo ali em si, né? Pela explicação, mas até pela metodologia, que é difícil você ter a metodologia de implantação de cidades inteligentes e humanas, né? Mas é bom voltar, porque nós começamos essa conversa lá atrás, né? Quanto tempo atrás? 6, 7 anos. Você era presidente aí da Associação de Secretários de Municipais de Ciência e Tecnologia, quando veio aquele consultor nosso amigo aí veio da Europa e começou a falar, e disse assim, bom, eu acho que o caminho para discutir esse assunto é com o André, ele está com a faca e o queijo na mão para levar. E realmente você brilhantemente levou isso adiante, criou essa rede, esse instituto, e a coisa foi para frente de uma maneira muito interessante. E aí, esse tema de cidade inteligente se mistura com os temas de tecnologia de uma forma geral, né? Quando eu escrevi esse capítulo de internet das coisas, que é uma das tecnologias que talvez tenha uma das maiores influências aí na infraestrutura de cidades inteligentes, mas é muito amplo o assunto, né? Que aborda as pessoas onde as pessoas vivem. E tem conceitos maiores do que inteligência do ponto de vista tecnológico. A gente discute isso aqui, discute isso no livro. Cidades criativas, cidades sustentáveis. Então, tem... Muito interessante. Vamos lá, vamos conversando. Legal. Você lembrou uma história interessante. Eu preciso revelar aqui. Quer dizer, inclusive eu escrevi isso no livro, né? O Evandro Millet foi um grande incentivador da criação da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, né? Quando o Álvaro de Oliveira, que é um consultor português, que foi quem iniciou lá na Europa essa história das cidades inteligentes e humanas, né? Ele conheceu o Evandro Millet, conheceu o professor Anilton Salles Garcia, também da UFES, né? Tivemos alguns almoços muito interessantes aí em Vitória, né, Evandro, naquela época. O Evandro me ensinou muita coisa aí sobre as cidades inteligentes, sobre as cidades inteligentes humanas. Aí o professor Álvaro, através do Evandro, acabou participando de um dos nossos fóruns lá dos secretários municipais de Ciência e Tecnologia, e foi ali que a gente, então, resolveu criar a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes Humanas e hoje o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes Humanas e Sustentáveis, né? O Evandro acompanha a gente aí esse tempo todo, já fizemos algumas coisas juntos, já tentamos fazer muitas outras, né, Evandro? Mas eu queria que você contasse um pouquinho aí como é que está essa coisa um pouco aí das cidades inteligentes em Vitória, você que está acompanhando aí no dia a dia, e depois você fale um pouco para a gente aí também do seu programa, o que você tem levado aí para o público, como é que tem sido o retorno do público
com relação a esse tema da inovação, que é um tema tão presente hoje no século XXI. Fica à vontade aí, a palavra é sua. Certo. Quer dizer, o último tema que eu tratei foi transformação digital, né? que é um assunto que está aí e pouco percebido, pouco entendido pelas empresas do que se trata exatamente da transformação digital. No primeiro momento, a pessoa ouve aquilo e algumas empresas dizem assim, olha, eu vou fazer meu blog, eu vou fazer meu site, eu vou automatizar meus processos. Outro da área industrial já começa a pensar robô, inteligência artificial, dados, etc. E tal. Mas, na realidade, você tem vários aspectos. Sim? Quando você olha a abrangência da sua transformação digital, você tem que pensar em dados, você tem que pensar em clientes, segunda forma de relacionamento de clientes, você tem que pensar na forma de organização, na concorrência, você tem que pensar em plataformas, que é uma maneira diferente dessas empresas se organizarem hoje em dia, mesmo empresas grandes que não estão no conceito de plataforma de juntar dois grupos de interesse, né? Tem empresas grandes, pega a Nike desenvolvendo uma rede de interesses, né, em torno disso, quer dizer, transforma uma empresa normal de produção de pipeline, né, de linha de produção normal, numa rede, né, e vira uma plataforma trazendo startups de fora, trazendo outras empresas para fazer projetos associados a esporte de uma forma geral. Então, cria uma rede. E assim, todas as empresas estão com essa discussão. Como é que eu vou me importar, como é que eu vou comunicar? Então, você tem problema de dados, problema de clientes, problema de proposta de valor que muda muito rápido, a proposta de inovação. Né? Inovação tem dois conceitos que são mais recentes, que atingem as empresas todas. Uma inovação aberta, e aí nós estamos vendo várias empresas fazendo isso, e aqui nos pessoas, eu pedi para comentar alguma coisa daqui, a Federação de Indústrias voltou aqui um laboratório, né, associado a empresas com esse conceito. Grandes empresas que se associaram, apresentam seus desafios, né, lançam seus desafios ali, e as empresas, e esse laboratório aí atrás chama empresas para ajudarem a resolver aqueles desafios das grandes empresas. Né? Nesse conceito do Open Innovation, que as empresas percebem que elas não conseguem resolver mais tudo sozinhas, né? Elas não têm as melhores pessoas, claro, as melhores pessoas estão pelo mundo espalhadas. Então, se você conseguir trazer essas pessoas boas para resolver seus problemas, seria ótimo. Né? Então, essa ideia da inovação aberta e o conceito trazido das startups, que é da startup enxuta, principalmente, que as grandes empresas também pretendem fazer isso, é inovação rápida. Né? O MVP, o mini produto viável, jogar. Aí você vê, tem livros recentes, o Eric Rice, que escreveu Startup Enxuta, escreveu um livro mais recente, o estilo startup, em que ele discute a grande empresa usando esse modelo, né? Usando esse modelo da startup enxuta, fazendo protótipos rápidos, desenvolvendo, testando no mercado, não espera aquele sistema de planejamento até ficar pronto o projeto, 6 meses, 1 ano para lançar. Não, lança, testa e volta e corrige, e pivota e sai de volta. Então, esses dois conceitos de inovação aberta e a startup enxuta, nesse conceito, estão espalhados na discussão de inovação. Então, quando você pensa em transformação digital, você está pensando nesses aspectos todos. E aí, quando eu falo em transformação digital, você não está falando, claro, só em empresas. Você está falando em governo, você está falando em cidades, você está falando em prefeituras, que olhem esse aspecto todo ao mesmo tempo. Né? Tudo sendo transformado. Quer dizer, é uma mudança completa de processo, de estilo, de coisas, do ambiente inteiro que se modifica. Então, a transformação digital não é só aquele site, não é só aquela comunicação, não é só... É uma coisa mais ampla, mais transformadora, de fato. Transformação digital é transformadora. Né? Então, essa discussão que a gente faz e que escrevo e que gosto de mostrar isso aí para tentar levar as pessoas a entenderem isso. Eu acho que eu tenho certeza que eu ajudei de alguma forma a isso acontecer. Eu vejo... O governador já me ligou, uma vez eu propus uma rede de internet das coisas no estado todo. Vamos conectar o estado todo com essas redes tipo LoRa, são redes de baixa comunicação. Você consiga fazer alguma coisa com a rede de internet das coisas, você passa pelo estado todo, escrever aquele negócio. De cedo ele me ligou no domingo que tinha saído do artigo. Pô, eu estou fazendo, já estou fazendo. Então, isso é que é legal, né? Você vê que tem uma repercussão, como tem no meio empresarial, como tem o pessoal percebe aquilo ali. Então, essa discussão, por exemplo, de que, normalmente, e dos governos acontece isso, né? Você passou por isso aqui, como você dizia, como
na CTV também. Então, os governantes ainda pensam a forma de atrair empresas, né? A forma de atrair empresas é aquela forma antiga, subsídio, né? Incentivo de alguma coisa e tal. E a gente percebe hoje que cada vez mais as empresas querem gente competente, querem infraestrutura digital, né? Não pode se instalar num lugar que não tem infraestrutura digital, que a rede cai toda hora, que não tem comunicação. Então, essa infraestrutura é um negócio que os próprios governos, as cidades, né, têm que perceber isso para poder atrair novos investimentos, novas empresas. Não é só para os habitantes da cidade, é para atrair gente, atrair talentos, né? E, aliás, é a discussão das cidades criativas, né? Quando a gente fala em cidades criativas, você fala... O Wilson Flórida tem muito esse conceito, né, da tecnologia, tolerância e talento, né? Então, trazer gente, trazer universidade, trazer essa discussão de eu vou falando as coisas que vêm na minha cabeça aqui, vocês estão... Não, tá ótimo. Vamos começando. Então, Não, eu ia falar, você traz uma coisa interessante da economia criativa. Nós entrevistamos aqui na semana passada a Ana Carla Fonseca, né? Que também é uma das autoras do livro. E a gente estava discutindo justamente a importância da economia criativa no mundo de hoje, né, Evandro? Você está falando bem aí, quer dizer, as empresas de repente se deparam com uma nova realidade, né? E precisam rapidamente, porque, diferentemente do governo, a empresa ela precisa ser rápida, porque senão ela quebra, né? Então, e essa associação com a economia criativa, quer dizer, buscar os talentos, né, das pessoas e agregar isso na empresa tem um valor muito grande, né? Eu queria até te perguntar uma coisa, Evandro, aproveitando que nós estamos falando aí da questão da pandemia, né, dessa nova realidade, como é que... Eu tenho visto um movimento de algumas empresas que estão... por exemplo, o Banco do Brasil vendeu, aí parece que 13 dos 29 prédios que tinha, porque chegou à conclusão seguinte, olha, esse negócio de trabalhar em home office aí sai muito mais barato para a empresa. Mas eu tenho visto empresas que estão fazendo, às vezes, um movimento contrário. Não, vou alugar um prédio para botar meu pessoal, enfim. Como é que está isso aí? Como é que você está enxergando esse movimento? Você acha que essa coisa do home office é um movimento que vai se fortalecer muito, ou as empresas ainda estão em dúvida com relação a isso? Como é que você está vendo como é que você tem acompanhado essa história? De um tempo para cá, eu quis, aproveitando esse home office, esse confinamento, eu quis fazer e botei um blog diário, em que eu chamei de Novo Normal, um nome até que as pessoas acham que já está batido, etc. E tal, mas eu digo, não, o Novo Normal ainda é uma expressão que a gente pode usar para dizer como é que se vive nesse novo mundo, que é um novo mundo que pode ser temporário, mas esse temporário, pelo jeito, vai ser longo ainda. E tem realmente isso que você está falando, essas discussões todas. E nesse blog eu tenho colocado não só artigos meus, mas também eu faço uma certa curadoria de artigos e coisas que saem por aí, não, seja nas revistas que trazem alguma coisa interessante. Agora fiz um da revista Wired, fiz a tradução do New York Times, de algumas outras da Fast Company e de algumas outras revistas que trazem negócios interessantes, aqui nas discussões desse tipo, né? E realmente o que a gente percebe do que eu leio e do que eu estou vendo aí nas discussões é que muitas empresas não vão voltar realmente, talvez fique a tendência de meio a meio, home office e presencial, né? Então, realmente, essa história do Banco do Brasil aconteceu, está acontecendo, várias empresas estão com essa mesma discussão, e o modelo, o que vai ser o escritório, vai ser diferente, né? Há uma preocupação de que aqueles escritórios abertos não sejam mais daquele jeito, as pessoas que sobrarem no escritório não vão ser escritório aberto, você talvez salas fechadas mais para evitar a contaminação entre as pessoas, vai ter né? Como é que você vai conviver com elevadores? Elevador é um negócio que, se você contar a distância de 1,5 metro para cada pessoa, vai ficar horas e horas para a empresa inteira subir dentro da empresa, né? Como é que essas coisas vão se passar? Então, as empresas estão pensando nisso. E uma coisa que todo mundo está dizendo, realmente, é que o que era para acontecer em 10 anos aconteceu em 3 meses, né? Então, a velocidade é tal da transformação, pelo menos do aspecto do home office, aconteceu rapidamente. Não só o home office, como o comércio eletrônico, que deu uma disparada. O que era 10% virou 30%, em geral.
E isso não tem muita... Alguma volta, mas não volta ao que era antes, né? Claro. As pessoas acostumaram. A gente, vovôs e vovós que não estavam acostumados a fazer compra em comércio eletrônico, passaram a fazer. Então, já se acostumaram com isso. As empresas que não sabiam lidar com home office, teletrabalho, me lembro dos livros do Alvin Toffler, lá atrás, 1970, falando, eu acho que algumas empresas vão trabalhar em casa, um percentual das empresas, mas sempre foi um negócio... Eu me lembro de discutir isso, eu trabalhei no CERPRO, discutir isso 30 anos atrás, discutindo esse negócio de teletrabalho. E era sempre, não, dificuldade, como é que você gerencia as pessoas. E, de repente, todo mundo teve que aprender como é que gerencia na marra, né? Então, aos trancos e barrancos, se foram aprendendo e foram se adaptando. A gente percebe que hoje muitas empresas já estão voltando até a se relacionar normalmente com o Zoom, seja uma coisa trivial, né? Já estão se acostumando, já estão fazendo relação. E aí não tem volta de certas coisas. Né? Você percebe o seguinte, não tem volta de viagens de trabalho. A pessoa percebeu que muita viagem vai poder ser substituída por Zoom aqui direto, né? Então não vai ter tanta viagem como tinha. O home office, muita empresa, muita gente gosta do home office, muita gente, as pesquisas que saem aí nas revistas que você lê, muita gente acha agradável. Quer dizer, é claro que aí tem problemas até sociais, né? Porque quem acha agradável é quem tem um apartamento bom, quem tem uma sala reservada, quem não tem mais. Se você trabalha num tipo, se você não tem isso, você mora numa comunidade, num apartamento pequeno, você tem 3 crianças dentro de casa, com um apartamento pequeno, vai ser complicado. Então, tem problemas sociais, assim, repercussões sociais que vão ser discutidas. Então, essa história do home office é uma coisa de desigualdade social também, efeito de desigualdade social também, que tem que ser observado como é que vai ser dado aqui para frente. Mas aí você percebe essa movimentação em relação às cidades, acontecem essas discussões. Muita gente que tem dinheiro, que tem recursos, saindo da cidade por medo das aglomerações das cidades. Então, vai morar lá aqui em Vitória, você vai querer morar em Guarapari, vai querer morar em Pedra Azul, lá no Rio vai morar em Petrópolis, Nova York, o cara sai dos arredores e tal, ele tem condição para isso. Agora, o pessoal está dizendo o seguinte, os velhos vão sair, os jovens vão ficar igual, os jovens gostam de aglomeração, gostam de contato, gostam de relacionamento, vai ter que namorar, vai ter que se encontrar, vai ter que ir para festa, né? Então, como é que você vai ficar distante, isolado? Então, essa contradição existe aí. A gente não sabe até que ponto isso vai ser permanente, até que ponto isso vai ser provisório. Pelo menos até acontecer uma vacina em massa realmente, previsão de massa só por meio do ano que vem, lá, né, que é uma coisa bem massificada mesmo na vacina, e até lá nós vamos conviver com isso mais um ano, pelo menos, de coisa. Né? E certas coisas não voltam. Então, essa discussão da cidade passa por aí. Outra discussão da cidade é o problema da pobreza, o problema de você dizer essas pandemias afetam muitas comunidades mais carentes, então não é possível conviver com esse problema de saneamento, esse problema de habitação popular, de familiarização. Esse assunto vai voltar forte depois. Como é que se resolve isso? Como é que se minora esse problema? Né? Então, certamente é isso. O problema, as discussões de cidades, da habitabilidade, permeabilidade das cidades, voltam para a discussão grande. Você vê a prefeita de Paris falando em cidade de 15 minutos, quer dizer, tudo que esteja 15 minutos de onde você mora. Né? A história desse movimento de 15 minutos em Paris está acontecendo. Então, isso aí, as bicicletas, então, o transporte público, então, essas coisas todas estão sendo discutidas cada vez mais agora e trazido. E essa preocupação da aglomeração, né? Como é que vai fazer? Eu acho que é uma coisa contraditória aí. Então, do lado das empresas, eu acho que a volta veio para ficar, realmente, o home office, pelo menos talvez para a ordem da metade dos empregados. Então, modifica até o preço dos imóveis comerciais, vão ser modificados, vão ser menos demandados imóveis comerciais eventualmente. Os centros da cidade, que tem muito escritório, podem ser atingidos por isso. Então, tem especulações. Na verdade, ninguém sabe muito bem, né? Então, a gente está especulando tudo, porque cada semana é uma informação diferente, é uma coisa que vai acontecendo, você vai percebendo que aquela semana é acho que tem muita coisa que foi acelerada e foi modificada por essa pandemia. Mas às vezes é verdade. Não, você tem toda a razão. Você sabe que é uma coisa curiosa. Você que é da área de administração, como eu, lembra do Peter Drucker, que foi o papa da administração, né, no século XX?
Muita gente fala errado, inclusive, o nome dele, fala Peter Drucker, mas está errado, o nome dele é Peter Drucker, porque ele é finlandês, ele falava sempre isso, meu nome, ele morava nos Estados Unidos, mas dizia, meu nome não é Peter, é Peter. Mas a gente fala Peter Drucker e aí o pessoal aqui acha que a gente é burro, né, que a gente não entende inglês. Mas o Peter Drucker, ele falava, ele morava lá na Califórnia, numa floresta lá, já bem velho, né? No meio de uma mata lá. E ele dava consultoria para o mundo todo. Naquela época ele não tinha internet, né? Mas ele dava consultoria por telefone. Aí depois, quando entrou a internet também, ele dava por e-mail, enfim. Então você vê que quer dizer, na verdade, esse movimento do home office. Eu tive uma discussão uma vez com uns amigos meus que trabalhavam lá na KPMG, né? Aquele prédio gigantesco da KPMG lá em São Paulo. Eu falava, olha, isso aí uma hora vai acabar, porque não tem lógica, né? Vocês são consultores que trabalham viajando o Brasil inteiro, né? Não tem lógica manter uma estrutura dessa. Mas tudo isso, o Peter Drucker parecia um doido, eu quando falei isso, o pessoal riu da minha cara, enfim. E agora parece que Deus falou assim, agora vou botar uma pandemia aí nesse mundo para ver se esses caras entram logo para essa era da internet, da high-tech, vai todo mundo trabalhar em casa, né? Não faz sentido mesmo. Mas vamos lá, o Carlos Freis, ele é também um grande especialista aí também nessa área de internet das coisas, né? A formação dele. Eu vou passar a palavra aí para ele fazer os comentários e depois fazer também a pergunta. Vai lá, Carlos, está com você. Tudo bom, Evandro? Bom entendimento do que você colocou lá. A parte do livro que você colocou sobre a internet das coisas também foi muito legal, muito esclarecedora para o pessoal. A gente já vem buscando essas informações desde que a gente construiu os conceitos de cidades inteligentes. E você está trazendo aqui uma realidade nova, né, do tipos de negócios novos que estão surgindo, e muitas empresas têm soluções baseadas em IoT, tecnologias que são desenvolvidas, como você colocou nos conceitos dos livros. E isso é inovação tecnológica. Então, o mundo, as empresas, os municípios começam a assumir essas tecnologias como parte do seu dia a dia. E esses dias, com o grupo da rede, a gente começou uma discussão sobre a qualidade técnica dos produtos de IoT e essa segurança que ela precisa ter para que a cidade funcione, evitando o risco, né? E, por outro lado, também, uma dificuldade de você ter uma tecnologia IoT que seja aberta, que permita a conexão de outras tecnologias interoperáveis e de fato, de verdade, porque fala-se que algumas tecnologias elas não são de verdade abertas, elas são mascaradas depois com a criptografia e acabam amarrando o município dentro de um único fornecedor, e aí começamos a discutir sobre essa dificuldade de achar soluções tecnológicas de IoT no Brasil. E aí aquele grupo começou a falar, eu tenho 5 empresas aqui que estão fornecendo soluções de IoT. E lá no livro você colocou uma série de soluções tecnológicas muito interessantes. Nós já havíamos mapeado outras, 56 modelos, acho que dentro da rede tem um mapeamento. E eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, né? Como é que essas empresas, criando tecnologia, elas jogam isso para o mercado, que dificuldade os municípios têm para assumir essas tecnologias. Depois eu complemento com mais uma questão de alguns jovens criando tecnologia também, que eu quero que você comente comigo. Realmente, você pega até algumas empresas que são até bastante... se apresentam muito, a Cisco se apresenta muito, a IBM se apresenta muito, tentando... Claro, o ideal do cara é que a tecnologia proprietária dele dominando tudo, porque aí fica... É natural que eles queiram fazer esse tipo de coisa. Agora, eu não tenho entrado no detalhe para saber como é que está realmente essa possibilidade de conexão aberta, né? O que está acontecendo. Eu coloquei lá na discussão os tipos de aplicação, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm imaginação, não imaginam que tipo de aplicação você pode usar com a internet das coisas. E eu vi, tem uma empresa daqui do Espírito Santo até que desenvolveu algumas coisas, desenvolveu esses sensores de estacionamento, né? Sensor de estacionamento, que o carro para em cima e já sinaliza que o carro está ali, que a vaga está ocupada, não. E foi para São Paulo fazer um projeto com uma empresa de produção de leite.
e que colocou sensores em todos os caminhões, nos tonéis de leite, nas vacas, em lugar para acompanhar todo o processo, né, de leite. E a gente observa algumas coisas que a internet das coisas permite. Né? Eu acompanhei também essa empresa dentro de uma indústria aqui grande, dessa marca. Nós fomos discutir com ele lá e qual era a vantagem da internet das coisas, dessa colocação desses sensores em relação ao que tinha. Né? Ele disse, olha, nós tínhamos realmente... Só que para você fazer qualquer sensoriamento aqui, qualquer acompanhamento aqui, você tinha que ter passado um cabeamento por dentro pelas empresas todas, né? Que era um trabalho infernal. Quando você tem agora esse tipo de rede, você coloca o sensor lá e simplesmente as redes sem fio, isso facilita, modifica dentro da empresa completamente a facilidade de você colocar sensores para controlar tudo. Sensor de calor, sensor de presença, sensor de... E aí dentro da empresa aquilo ali fica ótimo. Dentro das cidades, aí são essas aplicações naturais que a gente tem, né, que a gente colocou lá. Até hoje eu não consigo entender por que os semáforos não são administrados, que é uma coisa óbvia, né? Tudo bem que a sofisticação daquilo, você montar um sistema de inteligência artificial para controlar aquele negócio com todos os cruzamentos, pedestres e carros, cruzamentos triplos ali, como é que vai fazer, não é uma coisa fácil. Mas eu tenho visto cidades europeias fazendo isso, e você ganha uns 10, 15, 20% no fluxo de trânsito. Você colocar um negócio desse deve compensar qualquer preço. Você colocar uma coisa dessa aí. Né? Nós discutimos a infraestrutura de você aproveitar. O André discutiu muito isso aqui, aproveitar essa troca de lâmpada LED para você fazer uma rede, aproveitando a iluminação e até aquelas taxas de iluminação poderem ser usadas para você colocar sensores ali, sensores de todo tipo, sensor da luminosidade mesmo, sensor de poluição, tem sensor até para tiro, para ver se tem tiro acontecendo, e já chama a polícia direto. Então, essa infraestrutura toda, são vários exemplos, né? Os caminhões de lixo, poder ter uma empresa daqui que está fazendo isso. Tem sensor de lixo que avisa quando o caminhão de lixo está cheio, ou as lixeiras de rua estão cheias. Tem uma cidade pelo mundo fazendo esse tipo de coisa aí e tendo esse acesso. Agora, essa visão aberta, né, da rede aberta, é uma discussão técnica ainda que eu não entrei. Né? Tem a introdução do 5G, ele vai permitir algum tipo de coisa, né, da internet das coisas, usando o 5G para fazer conexão. Né? Toda essa discussão de carros autônomos, né, aliás, carros autônomos é um negócio até que puxar a brasa para a discussão nossa aqui. O pessoal da Universidade Federal de Santos fez um projeto interessante nessa área, né? O pessoal Berta aqui acho que o André conhece, né? E esse projeto gerou uma empresa. Essa empresa estava no nível de tecnologia de carro autônomo muito grande, veio a Embraer, o fundo da Embraer, entrou de sócio da empresa, na motora, e está desenvolvendo em conjunto a parte de taxiamento de aeronaves, né, automáticos, sem piloto, para fazer taxiamento. Para voar ainda não, né, mas para fazer o taxiamento em aeroporto, já usando esses sensores, usando esse aspecto de tecnologia feito aqui no Espírito Santo. Interessante. Então, tem as empresas fazendo algumas coisas por aqui, mas na cidade aqui, talvez as coisas mais comuns é um cerco inteligente que é um negócio interessante, né? A gente fala, tem certos problemas de tecnologia que os europeus não têm e nós temos, né? Problema de segurança, né? Roubo de veículo, não sei o que mais, mas você fizer um cerco inteligente que lê as placas, automaticamente aciona a polícia para interditar, né? Para fechar o cara no caminho, certamente é alguma coisa. Essa discussão de reconhecimento facial na área de segurança é alguma coisa que o mundo está fazendo, os chineses estão fazendo de roda, ingleses e tal estão fazendo de roda. Aqui não tem tanto ainda, não vi muita coisa acontecendo aqui por perto de mim, nem em outros lugares eu não vi. O Rio de Janeiro fez no momento da Olimpíada, né? Fez aquele centro, né, de operação para controlar trânsito, enchente e tal. Eu não sei como é que está hoje, mas o Rio passou a ter tantos problemas de outra ordem que eu acho que essas coisas todas se perderam um pouco nessa discussão tecnológica. Né? Então, sob o ponto de vista de arquitetura aberta para poder conexão desses vários fabricantes, eu não tenho realmente a informação de que maneira está isso. Né? Mas são coisas realmente para se preocupar. Vai lá, Frei, você falou que tinha outra pergunta? E o que eu achei impressionante nessa semana
foi um grupo de estudantes do SESI de Barigui, acho que é esse o nome de São Paulo, cidade, né? Que começaram a Barigui, né? E começaram a fazer umas tecnologias, um desafio, né, para os meninos de 15 anos, nessa idade, nessa faixa, para criar uma solução tecnológica para o Covid, né? E aí eles me procuraram o André, depois me procuraram para conversar tecnicamente, e o impressionante foi o estudo que esses meninos fizeram sobre a situação atual, e aí criaram uma tecnologia que é para, a partir de sensores, ou seja, a IoT, identificar dentro dos banheiros públicos se entrou ou saiu uma pessoa, se foi acionado ou não foi acionada a descarga do vaso sanitário, e então jogar uma pastilha com descontaminante químico, um conjunto de descontaminante químico, e a sugestão para esses meninos foi que, a partir desse envio, que o dado também fornecesse uma comunicação IoT para que fosse pontuado ou captado essa informação e então gerasse um banco de dados sobre a situação da descontaminação dos ambientes e banheiros públicos. E aí criando uma grande nuvem e depois um possível internet das coisas ou um big data para poder saber a situação pré-plantação tecnológica e pós-situação tecnológica. O interessante é que, para a meninada de agora, a IoT já está na cabeça. Qual é a sua impressão que você está tendo nesse sentido de ver esses estudantes, essa geração mais nova, na compreensão de IoT? E eu gostei muito do que eu vi, mas quero ver sua opinião também. Olha, eu tenho a impressão que isso realmente está se popularizando cada vez mais, né? Até por facilidade de acesso a essas ferramentas, Tem uma empresa aqui do Espírito Santo, por exemplo, que faz a parte de automação de postos de petróleo interno terrestre, né? Ela faz pelo Brasil inteiro, bota lá um sistema de IoT. Normalmente ela já controla a pressão e a velocidade daquele cavalo mecânico ali que fica, né? Então já tem um controle daquilo tudo e se comunica por rede e evitam. Quer dizer, as pessoas que estavam manutenção daquilo tinham que se deslocar uns 5 quilômetros para poder chegar lá de vez em quando. Aí você automatiza esse processo. Então, tem tipo de automação, o pessoal sacando coisas de todo tipo, né? Reloginho para medir coisas e tal. Tinha uma empresa aqui que estava fazendo, até uma técnica da incubadora aqui, né? Ela fez um relógio desse para medir pressão. A ideia dela era para pessoas com problemas de saúde, né? O mercado para a área de saúde, e que detetava se a pessoa tinha caído no chão, se tinha tomado alguma coisa, se tinha tomado remédio, media a pressão, etc. Depois eles pivotaram porque perceberam que havia um mercado na área empresarial. As empresas, né, por problema de saúde e segurança, foram para a Vale do Rio Doce, colocaram para a Vale do Rio Doce, isso aí, os operários todos, por saúde e segurança, vão medir o que estava acontecendo ali, todo o trajeto que o pessoal estava fazendo. Então, essa criatividade é uma coisa, né, enorme. Tem experiência, eu acho que popularizou realmente isso aí. Essas redes Fox, Sigfox e LoRa, esse canal de comunicação bem baixo, é uma coisa que também começou a crescer. Elas vieram de fora, se instalaram, se espalharam pelo Brasil, permitindo uma série de comunicações, né? De internet das coisas mesmo. Não é internet das coisas porque não é internet, né? A rede passa fora da internet, mas o conceito é o mesmo, né? O conceito de sensores e de comunicação acontece do mesmo jeito. Então, tem gente fazendo isso, como eu comentei aquele do leite também. Eu acho que a garotada aí nessas incubadoras estão pensando em... Aliás, a criatividade é uma coisa enorme. Tem uma coisa que eu assisti aqui que eu achei muito interessante, sob esse ponto de vista, é o negócio que eu estou percebendo que as universidades estão se mexendo com isso, transformando os trabalhos de final de curso, os TCCs, em projetos de desenvolvimento de uma empresa, de um projeto, de um negócio, de startup. Né? Eu participei como jurado aqui de uma empresa, a Universidade de Vila Velha, da UVZ, então eles fizeram um concurso desse tipo. Participei 1 ano, 2 anos atrás, aí os projetos, com o apoio dos professores, projetos assim meio bambeiros, aquela coisinha e tal. 1 ano depois, veio um negócio espetacular, vindo projetos de todo tipo. Projeto da área de enfermagem, projeto da área de medicina, projeto da área de engenharia.
E o pessoal trazendo os seus problemas vividos na sua família, às vezes. Tinha um que o pai dele tratava de cavalo na área. E o cavalo tem que, depois que corre, tem de colocar um balde de gelo. Aí ele fez um negócio lá que media a temperatura, em vez de colocar um balde de gelo, ele media a temperatura e controlava aquilo lá. O outro inventou, né? Cada um inventava, né? Pegava um problema específico que ele vivia, né? E criava alguma coisa em cima daquilo. É um negócio interessantíssimo. Então, essas universidades, é um negócio para você divulgar. Essas universidades passassem, e várias delas aqui estão fazendo isso, imagino que no Brasil inteiro está fazendo também, fazendo esse tipo de coisa. Tem que ter a criatividade. Você aprende a fazer e vai testar lá para ver como é que faz, como é que resolve um problema que ele trouxe de casa, né? Do pai, da família, do coisa que ele vive, ou do lugar que ele trabalha também, ele está trabalhando. Teve interessantíssimo, eu entrevistei na CBN semana passada, um pai de um aluno, ele é o pai de um aluno, o filho dele é autista. Então, ele estava no último ano do ano de computação, ele pegou e desenvolveu gamificação, game, para ajudar o filho. Aquilo ali ganhou o prêmio da escola, aquilo ali teve uma repercussão nacional. Ele entrou num concurso de startups da Inglaterra, levaram ele para Londres, porque é negócio de internalização de incubadora de Londres. Dali levaram ele para Dubai, ele está transformando o projeto para árabe. Já acesso o site dele em 150 países, acessando aquele negócio, quer dizer, para síndrome de Down e para autismo, que o jogo permite que se perceba, ele acumula dados para perceber o que o garoto está sentindo, como é que ele se comporta, qual é a dificuldade que ele tem de fato, que é uma coisa difícil você pegar um garoto desse perguntando, né? Você não consegue perguntar e saber. Então, no jogo, você percebe os dados, e os dados são gerados e dão a informação necessária para o tratamento. Aí, então, as experiências e as possibilidades são imensas, né? Então, realmente a garotada está aprendendo a fazer, está aprendendo a mexer com isso. A linguagem da startup enxuta, dos pivotes, dos MVPs, né, de você controlar aquilo ali, de administrar aquele negócio. A ideia de captação de recursos, o negócio do investidor anjo, essa lógica do investimento que o Brasil nunca teve, né? Eu tive uma startup em 1990, uma startup. Antes do Netscape, nós fizemos um sistema todo que era um precursor. Nós tentamos ir para as feiras dos Estados Unidos, lá do Rio, não conseguimos, porque não tinha investidor anjo, não tinha nada. Antes da internet, nós fazíamos umas coisas desse tipo, mas não tinha infraestrutura, né? Hoje você tem no Brasil, já começa a ter fundos de investimento pairando por aqui. Aqui que não é um lugar central ainda, não é um lugar central, não tem meia dúzia de fundos circulando por aqui atrás das empresas. Já tem investidores anjos aqui. Foi feito aqui, por exemplo, um negócio interessante. O pessoal foi Santa Catarina, eu fiz um. Santa Catarina é uma coisa que tem uma dimensão aí no Florianópolis, no ecossistema. O pessoal viu aquele modelo que eles têm de fazer administração de verticais, né? E ali Santa Catarina tem um negócio muito interessante, que é a linguagem comum. Você conversa de governo estadual, governo municipal, universidade, né? Academia, empresas, grandes empresas, todo mundo falando uma língua, todo mundo parece que está falando um para o outro. E eles fizeram uma série de projetos ali. E o pessoal daqui pegou a vertical de construção civil e montou o Hub 27 aqui, que é um hub de articulação do mercado de construção civil, que tem um local físico, tem uma articulação, eventos, tecnologia, troca de experiência. Tem umas experiências dessas que são transmutadas de um ambiente para outro, né? O pessoal vai copiando dos outros. Interessante esse processo que está acontecendo no Brasil. Muito legal. O Beto Pérez, o Mileu, o Beto Pérez também é da área de tecnologia e vai te fazer uma pergunta. Beto, seu microfone está desligado, agora ligou. Evandro, na verdade é o seguinte, eu gostei muito do seu capítulo, eu gosto muito logo no início você faz uma explicação muito interessante sobre como a internet começou como uma rede de computadores e passou a ser uma rede de pessoas, e aí a partir daí começou a depender das pessoas para alimentar os dados, e aí você explica que as pessoas não são muito eficientes nessa alimentação da rede, e aí é onde entra a IoT para poder trabalhar de forma mais eficiente. Eu queria saber como você conseguiria, de uma forma bem simples, explicar para as pessoas, por exemplo, que não entendem muito de tecnologia, e tem muita gente por aí, né, que está
não só tem aquele medo natural da coisa, do desconhecido, do que está vindo, como agora, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, de muita desinformação, de muita fake news, o que piora ainda, né? O imaginário coletivo fica ainda mais obscuro. Como que você explicaria para as pessoas que isso é uma coisa que vai beneficiar as pessoas e não criar uma distopia? Porque às vezes quando você fala isso para as pessoas de internet, as pessoas já pensam exterminador do futuro, as máquinas vão tomar conta da gente. Outro dia eu vi uma pessoa falar de 5G, que o 5G vai causar câncer, não sei o quê. Então, as pessoas estão arredias, né? Porque já tem aquele medo natural, e agora com essas desinformações, eu acho que a rede e esse livro é muito feliz nesse propósito de tentar ajudar a explicar e desmistificar isso para as pessoas. Como é que você diria, assim, de uma forma bem simples, para as pessoas entenderem que isso é uma coisa que vai ajudar e não nos aniquilar, né? Essas discussões de distopias é uma coisa que acontece sempre, né? Então, os filmes ajudam nessas coisas, né? Os robôs e tal. O robô que rejeita o dono ali e passa a ser autossuficiente. E pior que tem gente séria que tem essa preocupação. Você vê o Elon Musk falando nisso, gente séria achando que a preocupação da história da inteligência artificial e a perda de controle, né? Então, Olha, Stephen Hawking, desculpa de interromper, mas o Stephen Hawking, antes de morrer, falou que a gente precisava urgentemente encontrar uma forma de ir para Marte, porque aqui os robôs iam tomar conta de tudo. E o Stephen Hawking não era um idiota, né? é verdade. Então, a preocupação com isso mesmo. Mas talvez uma maneira da pessoa entender muito seja pelo lado quando ela percebe na área de saúde, né? Na área de medicina, né? O avanço dessas tecnologias todas na área de medicina são cada vez mais espetaculares, né? Seja porque você tem vestíveis, né? Você tem equipamentos vestíveis que vão medir as coisas pequenininhas, você tem pílulas que você engole, que vai poder ter sensores que você engole, que vão dar informações sobre como é que está o teu interior todo aí. Então, eu acho que essas coisas vão começar a perceber, opa, esse negócio me ajuda aqui, né? Começar, né, a ter, pelo lado da medicina, eu acho que ajuda um bocado. E vocês percebem que, acho que se você imaginar que as coisas que sejam úteis, né, é difícil explicar se a pessoa não vê a utilidade daquilo exatamente. Mas acho que na medicina eles começam a ver minha irmã usa para diabetes, um sensor aqui, que espeta aqui, já passa o sensor, já mede a glicose dela automaticamente. Isso está nas farmácias vendendo, já vai vender uma coisa muito... Aí o pessoal percebe que existe ali alguma coisa, alguma inteligência, alguma coisa que é útil para ela. Por esse lado. Pelo lado da cidade, é porque demora. A cidade acho que é mais cara. A cidade, o investimento para se fazer isso é uma coisa mais difícil, né? Demora mais do que na medicina. Eu gosto que está evoluindo toda hora, tem coisa acontecendo, novidade, seja na área de cirurgia, seja na área de equipamento, seja na área de remédio, seja na área de biologia também, está acontecendo novidade permanentemente. Mas na cidade, para você encontrar uma transformação de semáforo inteligente, para colocar, isso aí demora. Até nos serviços normais, né, de demorar todo tempo para você fazer a inscrição, fazer uma reserva no posto de saúde, uma reserva na educação, na escola do filho. As coisas demoram todo tempo, a lentidão, até pela lentidão das cidades, né, das prefeituras, falta de dinheiro, falta de perceber, né, a importância e a possibilidade disso. Então é difícil explicar assim, né? Você, em cada exemplo específico, o que a pessoa pode ter, né? E naquele capítulo do livro, eu tentei colocar algumas ideias, né? Pode ser feito assim, pode ser lixeira, pode ser isso, pode ser barco, essas coisas todas que podem ser utilizadas. Se você começar a perceber isso, te ajuda a entender. Mas sempre vai haver. Se você pegar, tem pesquisa que mostra que 11% da população brasileira não acredita como foi a Lua. Então, tem outras coisas que você convive com essas coisas aí. E vai com essas teorias de conspiração que surgem na internet, cada coisa fantástica. Até que a Terra é plana, o pessoal fala e fica por isso mesmo. Então, se tem isso, qualquer distopia, a pessoa acredita. Se tem alguém que fala aquele negócio, vira meme, viraliza e fica uma maluquice. Né? Vamos ter que conviver com essas coisas aí. Eu não sei como é que resolve, não. Legal. Evandro, nosso programa já passou até do tempo aqui.
Mas, pô, foi muito bacana, você traz muita novidade, muita coisa, uma visão do lado empresarial que a gente até hoje não tinha tratado ainda aqui no programa. A gente sempre está falando das cidades, eu acho que foi muito bacana, porque a gente precisa, de fato, ver o outro lado da moeda, né? Como é que o setor produtivo está enxergando essa coisa da inovação. Acho até que a gente precisa aprofundar um pouco esse debate de como a gente traz as empresas para essa discussão das TICs, né? Você é um membro da nossa rede, está convidado aí a nos ajudar. Tem uma novidade, viu, Evandro? Nós estamos criando agora um núcleo de pesquisa do Instituto, que vai ser coordenado pelo professor Sérgio Takeuko Fuji, lá da USP, e pela professora Raquel Blumenschein, da UNB. E estamos trazendo uma série de pesquisadores, aí, doutores, pós-doutores, e você, que é um estudioso também do assunto, está convidado para fazer parte aí desse núcleo de pesquisa com a gente, como um dos pesquisadores. Eu acho que você vai agregar muito valor aqui para a gente. Se você topar, o convite está feito e a gente vai, desde já agradece. Eu vou passar para você fazer as suas despedidas finais aí rapidamente, para a gente poder, então, encerrar o programa e agradecendo já a sua disponibilidade para estar com a gente aqui hoje e esperando que você volte mais vezes para a gente bater um papo tão gostoso como foi esse de hoje. Vai lá, Evandro, fazer suas despedidas. Outro dia eu escrevi um artigo comentando, eu entrei na internet e escrevi cidades lá. E fui na imagens para ver o que acontecia. As primeiras 50 imagens só tinha prédio. Eu disse, a cidade, quer dizer, na cabeça, na interpretação, cidades são prédios, não é gente. A primeira pessoa apareceu uma 50ª imagem lá do Google. Quer dizer, é a sensação de que, né, é aquela discussão que a gente faz nas cidades urbanas. A cidade é gente circulando, a gente não tem mais. O prédio é um símbolo, mas que fica ali. Mas, voltando até aquela pergunta ali, essas pessoas estão se acostumaram com Uber, acostumam com Airbnb, então começa a ver que certas coisas, certas facilidades ali são úteis para ela, né? São úteis para ela, essa automação, a coisa interessante, a perda das coisas, dados. Então, essas aplicações, esses aplicativos, né, são ótimos, facilitam a vida. Muita gente não consegue voltar a viver, né? Ver que a pandemia afetou todo mundo aí, até esses disruptivos foram disruptados, né? Airbnb e Uber. Mas vamos passar por isso. Acho que as cidades têm sua vida, têm sua lógica. A maior invenção da humanidade, diz no livro do pessoal de Harvard comentando isso. As cidades, a maior invenção da humanidade é a vida, né? A ideia de você trabalhar, viver, se comunicar, se interagir. A cidade é um negócio fantástico de comunicação e de qualidade de vida das pessoas. Eu vou ver. Eu acho interessante, se a gente conseguir colocar a discussão de tecnologia para ajudar isso, vai ser ótimo. Estou à disposição de participar, sim. Tá ótimo. Muito obrigado, Evandro, obrigado, Beto Pérez, obrigado, Carlos Frez, e até semana que vem com mais um programa Diálogos, com mais um autor do nosso livro, e até já. Tchau para vocês, bom final de semana para todos. Bom final de semana. Tchau, pessoal.